Nós realizamos ao longo dessa semana 3 painéis, né, abrangendo um pouco do universo de investimentos para seguradoras. Os vídeos com as gravações dos painéis serão disponibilizados no nosso canal no YouTube. Eu vou compartilhar no chat desse painel aqui o link para que todos se inscrevam. Na agenda de hoje, discutiremos sobre renda fixa, com foco no mercado de crédito e juros. Para tratar do assunto, a gente convidou 4 especialistas. Antes de ouvi-los, eu gostaria de apresentá-los. Nosso primeiro convidado é o Fausto Filho, sócio do Grupo XP. Atuou de 2003 a 2005 no Banco Pactual. Depois passou pela Pactual Corretora de Mercadorias e na mesa proprietária de renda fixa. Permaneceu lá até 2009, quando ingressou na XP. Hoje ele é o CIO e gestor de renda fixa da XP Asset. Ele é formado em engenharia civil pela UFRJ. Obrigado, Fausto, bem-vindo. Obrigado, Rafa. Bom dia a todos. Nosso segundo convidado é o John King. Ele também é sócio da XP, trabalhou na tesouraria do Banco Brasil Plural. Está na XP desde 2017. Atuou como trader de títulos públicos e de moedas na tesouraria da XP. O John é formado em economia e se juntou ao time da XP Asset no início desse ano. Atua como analista e gestor de renda fixa. Bom dia, John. Bem-vindo. Bom dia, pessoal. Convidamos também o Maximilian Zanelato Bordim. O Max é administrador de empresas, contador, pós-graduado em finanças empresariais e mestre em controladoria em finanças. Atuou nas áreas de tesouraria, contas a pagar e receber, e na gestão de custos de seguradoras. Atualmente atua como superintendente de planejamento financeiro, informações gerenciais e investimentos da Liberty Seguros. Obrigado, Max. Olá, obrigado, Rafael. Bom dia a todos. E o nosso quarto convidado é o Caio Hansi. Ele é o CIO da Allianz no Brasil desde 2019. Ele é engenheiro de produção pela Escola de Engenharia Mauá, possui pós-graduação em finanças pelo INSPER, iniciou a carreira na própria Allianz em 2009 e está na área de investimentos desde 2012. Bem-vindo e obrigado pela participação, Caio. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Bom, pessoal, o painel vai ser bem dinâmico, né? Eu gostaria de fazer perguntas alternadas para cada palestrante. Os convidados que estão acompanhando o painel também podem enviar perguntas pelo chat aqui da reunião, que a gente responde ao final. E para começar, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o Fausto. Para o Fausto contar um pouquinho do histórico da estrutura de renda fixa da Asset da XP. Como que era o mercado quando você chegou em 2009? Quais são as principais diferenças em relação ao mercado atual? Dá um pouquinho desse panorama para a gente, Fausto, por favor. Obrigado. Maravilha, Rafael. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho da XP Asset e desse mercado é realmente interessante. Para ilustrar, a XP Asset hoje, uma asset multiproduto, com mais de 100 bilhões de reais sob gestão, um completo portfólio de fundos para oferecer aos investidores, e no que tange renda fixa e crédito, inegavelmente um portfólio muito completo. Quando eu cheguei aqui em 2009, naturalmente a asset era uma asset monoproduto, tá? Era uma asset de renda variável, contava com 2 fundos e 200 ou 300 milhões de reais sob gestão, e naturalmente a gente seguiu o caminho do Grupo XP em se tornar uma plataforma aberta de vários produtos. A gente deveria ser uma asset multiproduto também, e eu cheguei aqui para desenvolver a estratégia de renda fixa e crédito. Interessante notar, pessoal, que em 2009, como consequência da crise global de 2008, a taxa Selic no Brasil estava no menor nível histórico. Na ocasião, eu cheguei aqui em outubro 9, a taxa Selic estava em 8,75. E naquele momento, a gente lá no Banco no Pactual, a gente já olhava para esse mercado de crédito de uma forma diferente. A gente tinha na tesouraria uma carteira de debêntures, o management do banco não sabia muito o que fazer, e de toda forma a gente acreditava nesse mercado. A própria carteira proprietária do banco
era uma carteira em expansão. E quando eu cheguei aqui, eu já, enfim, conhecendo esse mercado e olhando para essa Selic baixa, naturalmente entendendo que era temporária, mas que, sem dúvida, o futuro, né, era promissor, eu trouxe uma estratégia para o grupo mostrando como a gente poderia trazer retornos operando o crédito no Brasil. E, naturalmente, o benchmark, os demais sócios e acionistas entenderam e a gente começou a colocar, né, essa estrutura toda, né, de pé. O primeiro fundo existe até hoje, né, com 11 anos de histórico, tendo passado por diversos ciclos econômicos de crédito. Inegavelmente, a gente entende que esse mercado no Brasil está em plena expansão e vai continuar a crescer, sobretudo porque a nova realidade de juros, por mais que a gente esteja no mercado, né, num ciclo de alta de juros, vai ser bem diferente dos do passado. Então, hoje, para ilustrar, as estratégias de renda fixa e crédito perfazem mais de 30 bilhões de reais aqui na XP Asset. É um time muito completo, né, um time dedicado à renda fixa e crédito, tem mais de 30 profissionais. É interessante notar como a gente faz a gestão, né, e análise desse negócio. Só para fazer um comparativo, Rafael e demais, esse mercado de crédito no Brasil, de crédito privado, ele mudou muito, porque naturalmente mais players apareceram, as plataformas de investimento trouxeram não só os investidores, mas também novas gestoras, né, novos participantes, e esse mercado deu um salto muito grande nos últimos 10 anos. Para vocês terem uma ideia, era um mercado que operava, né, diariamente cerca de 5 milhões de reais, tá? Quando eu comecei esse negócio aqui na XP em 2009, e esse número hoje é superior a 500 milhões de reais de negociação diária. Tá? Então, efetivamente, o mercado deu um salto gigante. Como eu falei, eu acho que esse negócio ainda vai crescer muito por conta do juro baixo. Para finalizar, eu acho que o mais interessante aqui, a gente vai explorar isso à frente, é entender a dinâmica de fluxo, né? Como é que os investidores olham, como é que os investidores, né, trazem o fluxo e, obviamente, como é que isso impacta o preço olhando para fundamento, não só de crédito, mas também de ciclo econômico, cenário macro, de uma forma geral. Bom, é isso aí. Legal, obrigado, Fausto, pela explicação. Eu queria ouvir um pouco do John também, que se juntou à equipe no começo desse ano, que ele contasse um pouquinho da experiência dele e do papel atual na gestão de renda fixa da Asset. Se você puder comentar, John, por favor. Vamos lá, Couto. Primeiro, parabenizar aí o terceiro dia de evento já. Cumprimentar também os demais participantes. Como você comentou, Couto, estou aqui no grupo já desde o começo de 2017. Fiquei 4 anos na tesouraria do grupo. Na tesouraria, a gente é dealer tanto do DEMAB, do Banco Central, quanto do Tesouro. Então, a gente é bem atuante na parte de títulos públicos. E isso tem uma sinergia enorme com o que a gente faz hoje nos nossos fundos de renda fixa e crédito. Exemplificando, Fausto deu os números, em grandes números, a gente tem mais de 15 bilhões em fundos pós-fixados. Isso faz a gente ser um dos maiores players do mercado na LFT especificamente, que é o título público pós-fixado. Além disso, a gente tem um fundo de inflação, no qual a gente tem que estar comprado em 95% desses ativos atrelados à IPCA. E dentro desse fundo, a gente tem uma limitação que, no máximo, 50% dessa carteira são ativos de crédito privado. Então, fazendo uma conta de padeiro aqui, 95% menos 50%, se a gente ficar total alocado no crédito, a gente tem uma parcela de 45% do fundo em NTNB, que é o nosso título público atrelado ao IPCA. Então, essa bagagem da tesouraria, de ter sido bem atuante nesse mercado de títulos públicos, está trazendo uma sinergia bem interessante para nossas operações e para carregar posição, discutir cenários e otimizar o nosso trading de título público. A gente também tem um fundo de previdência, o XP Horizonte. Ele tem uma parcela relevante do PL dele em títulos públicos e risco de mercado. Então, o papel hoje é otimizar essa gestão, acompanhamentos e trading da parte de títulos públicos aqui na Asset. Obrigado, John. A próxima pergunta eu faria para o Max. Max, a gestão da Liberty, né, ela considera todo o universo de alocação da renda fixa para alocação da reserva técnica, né? Aí estou falando desde títulos públicos até crédito. E o que você queria ouvir
o que você leva em consideração na hora de destinar parte do fluxo novo para novos investimentos? Ou no rebalanceamento, né? O que você leva em consideração? Quais são os fatores? Obrigado, Max. Perfeito. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia aos demais participantes. Antes de responder essa pergunta, Rafa, eu queria colocar um pouco de contexto para todos como a Liberty trabalha, né? Como é o nosso modus operandi. Basicamente, o grupo Liberty Mutual, a gente possui uma gestora de investimentos sediada nos Estados Unidos, em Boston, e eu sou um braço dessa gestora aqui no Brasil, ajudando na execução, na administração e na montagem das principais estratégias de alocação de recursos. Tá? Então, para cada uma das operações, existe uma política de investimentos. E, dentro dessa política, existem definições de alocações, estratégias, responsabilidades de cada uma das partes envolvidas no processo de investimento, na política de alocações. Aqui no Brasil, essa nossa política de investimento, ela considera todas as possibilidades descritas na circular Bacen 4444, que é a circular mãe da política de investimento que a seguradora segue, né? Então, mas dentro dessa política a gente estabelece limites de alocação por cada uma das categorias dos ativos, tá? Um ponto importante também para ressaltar, Rafa, é que o nosso business de seguros já é assumir risco, né? O nosso negócio é assumir risco. Então, a Liberty entende que, para a nossa estratégia de investimentos, essa deverá ser o máximo conservadora possível, sempre buscando princípios de prudência e preservação de capital. Então, a gente procura e prioriza, dentro da nossa política de alocação, títulos públicos e títulos privados de alta liquidez, tá? Então, respondendo a sua pergunta, hoje a nossa carteira é composta por 90% de títulos públicos, 5% de crédito privado e 5% de outros ativos que a gente utiliza para algumas necessidades de caixa ou requerimentos de liquidez, tá? Então, a conclusão para isso é que, basicamente, a Liberty adota uma estratégia de alocação em títulos públicos, isso majoritariamente em LTNs e NTNFs. Nós não temos muita exposição em títulos vinculados à inflação. Então, nós temos uma estratégia interna muito forte de pré-fixação no nosso portfólio. Tá? Então, como a gente define esse momento de entrada do mercado? Basicamente, a gente aproveita os momentos mais nervosos do mercado financeiro para a gente vender a carteira mais curta e alongarmos os nossos vencimentos, né, as nossas exposições, acreditando que esse DI futuro não vai se sustentar em um certo período de tempo, né? Vou dar um exemplo aí para vocês. Nessas últimas semanas, a LTN, em janeiro 24, atingiu a máxima aí de 8,38, a maior alta no último ano, e essa taxa em fevereiro estava em 6,40. Então, a gente aproveitou esse estresse do mercado, fizemos o swap da nossa carteira, rolamos os nossos títulos com vencimento mais longo, 2024, e novamente aumentamos a exposição em títulos pré-fixados da nossa carteira. Só para colocar alguns números nessa decisão, a nossa carteira em 2020, total ano, rendeu 435% do CDI, e janeiro a maio nós estamos com um rendimento de 300% do CDI. Então, concluindo a minha fala, então, a nossa estratégia, a estratégia da Liberty Seguros, é a alocação em títulos públicos pré-fixados, alongando a nossa carteira nos momentos mais nervosos do mercado financeiro. Bom, obrigado, Max. Acho que na mesma linha aqui de pergunta inicial, a primeira para o Caio seria sobre um pouco mais sobre a carteira dele na Allianz, né, que é uma das grandes seguradoras, dos grandes players do mercado de seguros, que hoje, Caio, você está quase 100% ali alocado em títulos públicos, né? Acho que como grande parte das seguradoras, né, e de diferentes prazos e indexadores. O que você enxerga com relação a crédito? Você já teve mais crédito na carteira, né? Decidiram sair. Como que isso ocorreu e quando? Caio, por favor. Bom, obrigado pela pergunta, Rafael. Bom, a gente tinha, como você falou, a gente tem a nossa carteira
praticamente 100% aí em títulos públicos, e a gente tinha uma estratégia específica para crédito até o ano passado, e aí o gatilho para a gente sair dessa estratégia foi a vinda da pandemia aí, todo o estresse no mercado, onde a gente analisou aí durante todo o período que a gente teve essa estratégia, que a gente tinha montado há bastante tempo. Então, a gente foi uma decisão para preservar o capital da companhia, mas também a gente levou em consideração todo o histórico que a gente já teve na classe de ativo no crédito. A gente tinha tanto crédito corporativo como bancário, era bem diversificado o nosso portfólio, mas enfim, foi uma decisão olhando para o passado, alguns eventos que a gente teve no passado nesse mercado, mas o gatilho final foi realmente a vinda da pandemia, todo o estresse de mercado, e como uma medida de preservação de capital, a gente decidiu, por hora, encerrar essa estratégia no mercado de crédito, mas também a gente está sempre acompanhando o mercado e entende que quando o momento for oportuno, a gente pode voltar a alocar nessa classe. Perfeito, Caio. Agora vamos ver se o Fausto me dá argumentos o suficiente para te convencer a repensar a sua decisão. Fausto, qual que é a importância do book de crédito dentro da gestão ativa na renda fixa? Acho que fazer um link aí com o atual ciclo de juros, né? E qual a característica dessa classe de ativos para essa gestão ativa? Legal, Rafa. Ótima pergunta. Bom, inegavelmente, a estratégia de crédito é mais uma estratégia dentro da renda fixa, né? Só para deixar claro para todo mundo que às vezes a turma olha de formas distintas e acaba comparando uma ação com banana, né? Às vezes o cara tem um risco de equity, está comprado numa ação e não quer estar comprado na dívida do mesmo emissor, né, cara? Ele acha que ele tem menos risco estando numa ação do que estando comprado numa dívida da mesma empresa, né? Ele não consegue entender que dentro da estrutura de capital ele está mais protegido na dívida. De toda forma, a nossa visão é super construtiva, né? E a gente entende, como a gente faz isso há muito tempo, a gente entende que nos ciclos econômicos, né, tem bastante suco para tirar desse mercado, complementando o retorno dentro da renda fixa. Inegavelmente, né, de 2016 para cá, com a queda vertiginosa da Selic, na nossa visão, é uma estratégia de crédito para compor, né, portfólios de investidores cada vez mais se faz necessária. Então, o que a gente enxerga, Rafael? Primeiro, a gente enxerga, e falando especificamente, né, de uma forma abrangente na renda fixa, e como eu falei, dentro da estratégia de crédito na renda fixa, o cenário macro é preponderante, né? Isso é inegável. Se você quer operar renda fixa, você tem que ter atenção ao cenário macro, obviamente os desdobramentos disso, né, nessa classe de ativos. É óbvio que o grande driver desse negócio é a política monetária, né, são os juros. Então, a gente parte do princípio de como é que os juros vão se comportar, né? E aqui, eu acho que um pouco diferente do que o Max trouxe, a gente tenta entender, né, a dinâmica dos ciclos econômicos e dos ciclos políticos, a influência desse negócio, né, nas políticas monetárias dos países. Obviamente, olhando para o crédito em si, como é que esse negócio atinge os determinados setores econômicos. Naturalmente, dentro das implicações setoriais, a gente define no crédito onde a gente quer estar, e aí dentro de cada setor a gente entende qual é o emissor que faz mais sentido para cada mandato. É interessante ilustrar que aqui na XP Asset, como eu comentei, por a gente ter um portfólio completo de fundos, né, fundos dedicados ao investidor mais conservador e até ao mais agressivo dentro do crédito, a gente consegue ter uma visão muito ampla desse negócio e, naturalmente, da precificação de risco. Eu acho que a precificação de risco aqui, os prêmios de risco que cada emissor paga para você carregar essa dívida, são muito importantes quando você está falando de uma alocação em crédito. Então, o que a gente faz aqui, e a importância desse negócio na renda fixa, é realmente, para o cenário de juros à frente, né, e até olhando hoje a inclinação da curva de juros, e como eu posso dizer, as indefinições, né, acerca de uma Selic terminal, a gente acha realmente que o cenário é muito bom, né, para você carregar ativos de crédito. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso muito
por conta do ciclo econômico, né? Eu vou fazer uma comparação rápida com o que o Brasil passou ali a partir de 2014. Acho que entre 2014 e 2017, o setor corporativo viveu talvez um dos piores momentos da história brasileira. A gente tem que lembrar que a Selic era de 14,25, a inflação constantemente acima de 6,5 e uma economia fraca, uma economia que estava em recessão, que é o pior cenário que pode ter para as empresas. As empresas têm queda de receita por conta de recessão, têm que reajustar seus custos à inflação, naturalmente acima da inflação, e tem uma despesa financeira que está sendo ali remunerada por uma Selic de 2 dígitos. Né? Então, inegavelmente, a empresa ela vai encolhendo a cada ano. Naquele momento, estar comprado em crédito era difícil, né? Porque os spreads, os prêmios não eram tão altos e, obviamente, você tinha um risco muito grande, né, das empresas efetivamente quebrarem. Foi o que aconteceu, um número muito grande de empresas pedindo recuperação judicial. Na sequência, você teve, obviamente, ali a Lava Jato, onde as cadeias produtivas, né, de grandes setores foram duramente atacadas, e a gente sabe o que aconteceu no Brasil. Naturalmente, a partir de 2016, né, depois ali da queda da presidente Dilma, etc., né, o presidente Temer com algumas reformas, de cunho, naturalmente de cunho fiscal, e obviamente a gente conseguindo recuperar um crescimento econômico, e obviamente a Selic começando a cair, né, a partir ali de 2016, as empresas que sobreviveram, né, que chegaram, que passaram por esse pior momento, aprenderam a lidar com esse cenário de Brasil. E, obviamente, como eu comentei antes, as plataformas de investimento, o desenvolvimento do mercado de capitais trouxe para as empresas uma forma talvez mais aderente aos seus modelos de negócio de financiamento. As empresas saíram, né, naturalmente, elas se financiavam só através dos bancos e começaram a ver que o mercado de capitais poderia oferecer dívidas aderentes a seus modelos de negócio, mais longas, com determinadas características, né, de amortizações, de pagamentos de juros, de garantias e tudo mais, e naturalmente um bolso mais fundo. A empresa, precisava captar 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de reais, e o mercado de capitais começou a fornecer esse tamanho de cheque para ela. O que a gente percebe agora é que, passado o pior momento da pandemia, que o Caio comentou, que efetivamente foi muito duro, mas foi um movimento que se deu muito mais de cunho técnico, né? A gente percebeu ali que tinha alguns fundos de investimento, né, que tinham prazos de resgate ruins e que, obviamente, tomaram muitos resgates na crise e a percepção de risco piorou, né? Porque na crise você tem ali um aumento da percepção de risco por conta da incerteza, ninguém nunca tinha passado por uma pandemia, não sabia como é que o ciclo econômico se comportaria, e aí você teria, naturalmente, uma abertura do prêmio, né, dos spreads, para, enfim, passar por esse momento de incerteza. O que a gente teve foi, enfim, uma exacerbação desse movimento por conta de resgates forçados, né, nos fundos e vendas forçadas dos papéis. Mas quando a gente parava para olhar a saúde financeira das empresas, comparando com esse momento de 2014 e 2017, realmente era muito diferente. E aí, naturalmente, passado esse pior momento, os governos atuando, os bancos centrais atuando, a gente entende que os spreads se estabilizaram em níveis muito interessantes. Então, a gente percebe que emissores do passado tiveram seus prêmios quase duplicados, né? No pior momento, chegaram a quintuplicar, mas agora estão operando quase no dobro do que operavam ali no final de 2019, para ilustrar. E a gente acha super interessante o investimento em crédito dentro dos portfólios de investimento. É claro, né, eu acho que tanto o Max quanto o Caio comentaram aqui, né, um pouco de suitability, né, de percepção de risco que eles querem ter. Então, obviamente, para cada retorno, né, você vai ter um risco. Então, se estamos falando aqui que determinado portfólio precisa de 100 pontos, né, de 1% acima da taxa referencial, da taxa livre de risco, seja na NTNB, seja no CDI, enfim, ele vai poder montar uma carteira super líquida e com risco de crédito bom, né, buscando esse 1% ou 100 pontos base acima do referencial. E se ele puder alongar um pouco essa duration, procurar setores, talvez, que tenham uma geração de caixa não tão resiliente como outros, buscando um pouco mais de retorno, mas naturalmente, né, tendo atenção aos riscos que ele quer correr, inegavelmente ele vai encontrar bons produtos. Então, para finalizar, inegavelmente, eu realmente acho que o cenário para o crédito é muito bom, por mais que ainda existam incertezas acerca da pandemia, que bate naturalmente nas empresas, sobretudo em alguns setores,
A recuperação ela tem sido heterogênea, então tem alguns setores que estão demorando um pouco mais a se recuperar. Então, naturalmente, fazendo uma distinção setorial, o momento de crédito é muito bom. E olhando para frente, né, no cenário de reabertura, de vacinação, a gente tem visto aí nas principais casas, a gente, inclusive, aqui nas peças de revisão do número de crescimento, naturalmente, uma indefinição acerca de inflação que naturalmente bate na curva de juros, né? Então, acho que a grande incerteza do mercado é essa. Mas, voltando para o crédito, inegavelmente, a gente está muito confiante do ciclo, confiante na saúde financeira das empresas e, olhando historicamente o nível dos spreads, ter uma convicção grande que é um momento muito bom para alocar nessa classe de ativo. Legal, Fausto. Depois eu vou te fazer também uma pergunta sobre as características dos diferentes produtos e fundos que você tem, porque existe como você mencionou, uma correlação entre quanto que você deseja de prêmio ou de target de retorno em relação a prazo e liquidez, né? Mas depois a gente entra um pouquinho no detalhe nisso. A próxima vai para o John. John, a gente lançou um produto recentemente focado para seguradoras, né? Cuja gestão é totalmente enquadrada pela norma do Banco Central que o Max mencionou, que é a Resolução 4444. É o fundo XP Reserva Técnica Renda Fixa, cuja gestão você faz parte. Esse fundo permite que uma seguradora invista até 100% do capital da reserva técnica dela sem desenquadrar. Ele está lá num dos artigos da norma que permite a alocação de 100%, assim como os títulos públicos, né? O fundo começou em fevereiro desse ano, já se encontra com PL acima de 70 milhões e 5 seguradoras investindo, né? Eu queria que você detalhasse um pouco como é feita a gestão do fundo, onde que ele pode investir, o que ele faz e o que ele pode fazer para o futuro para tentar obter uma rentabilidade acima das LFTs, né, que é o nosso principal custo de oportunidade no médio e no longo prazo. Perfeito, Couto. A gente lançou esse produto nesse semestre justamente para buscar essas seguradoras para os clientes que apenas carregavam LFTs, principalmente LFTs, nas suas carteiras e deixavam lá para a reserva técnica. Só que desde o ano passado não existe mais o simplesmente carregar uma LFT, comprar LFT e carregar uma LFT sem risco lá. Acho que outubro do ano passado foi um mês bem marcante para quem tinha LFT na carteira. As LFTs deram um negativo no ano, não é nem negativo abaixo do CDI. Quem tinha LFT em outubro de 2020 perdeu dinheiro. Muito simplesmente pela abertura dos prêmios da LFT. A LFT é um título que ela é negociada Selic mais alguma taxa. Essa taxa, historicamente, era Selic mais 0,05%, era Selic mais 5 bases na LFT mais longa. Em outubro do ano passado, esses ativos chegaram a ser negociados, saíram do 0,05 para o 0,50, ou seja, um ativo de 5 anos de duration, teve uma abertura de 45 pontos base numa taxa, num papel pós-fixado, que era o papel mais seguro que se tinha. Então, hoje em dia, você precisa ter uma gestão mais ativa nas LFTs, inclusive. Não adianta mais você comprar uma LFT e ficar carregando. Me permite aqui uma claro, complementação. Engraçado, né? Porque a gente tinha visto isso em 2002 ali, né, num risco totalmente diferente, né, uma situação completamente diferente da de hoje, né, de marcação a mercado, de crise de Brasil externa e tudo mais, de balanço de pagamentos. Engraçado que a situação das LFTs que o John comentou, a gente vinha percebendo, né, e naturalmente alinhando a dois fatores, como comentei aqui, de análise de ciclo econômico, né, e naturalmente de política monetária. A gente se perguntava muito, né, com a Selic ali caindo vertiginosamente, o que o investidor ia exigir de prêmio para carregar um papel pós-fixado brasileiro, levando, no final das contas, uma taxa baixa, né, pós-fixado baixa, e com risco fiscal, né, que, de toda forma, ele está precariamente endereçado, mas de curto prazo está. Naquele momento ali, no ano passado, né, você tinha uma situação diferente da de hoje. A gente se perguntava o que o investidor ia exigir de prêmio, né, nos pós-fixados do Tesouro para carregar esse negócio. E aí, não à toa, aconteceu o que aconteceu. E aí eu acho que a chegada do John, né, com essa experiência dele, né, de ser dealer lá na tesouraria da XP,
E, obviamente, né, essa nossa amplitude de mandatos aqui de LFTs e a forma como a gente acompanha ajudou muito, como o Max comentou, na preservação de capital inicialmente. O John vai falar um pouquinho do que a gente viu de prêmio e, naturalmente, na geração de alvo. Vai lá, John, desculpa te interromper. Perfeito. A gestão ativa permite você preservar o capital no primeiro momento, principalmente para o reserva técnica. É um fundo que a gente quer preservar o capital da seguradora. Então, vamos exemplificar o que aconteceu esse ano. Já vamos até tirar outubro da jogada, porque, enfim, foi um Black Swan das LFTs que a gente chama. Mas esse ano, por exemplo, você tinha a LFT 2023, 2022, a mais curtinha, ela sendo negociada a Selic mais 0,11%, uma duration super curta, e a LFT 2025, por exemplo, a Selic mais 0,14, Selic mais 14 bases. Então, você tem uma diferença aí de 3 anos de duration entre um papel e outro, e você estava com 3 pontos base, 3 basis points de diferença entre esses dois vencimentos. E comparando a LFT 2025 com a 2027, por exemplo, que era uma diferença de 2 anos de duration entre essas mais longas, você tinha a mais longa estava operando a 0,30%, a 30 bases. Então, você tinha 3 anos de duration, uma diferença de 3 bases, e nos 2 anos seguintes, uma diferença de mais de 15 bases. Então, a gente falou, peraí, tem alguma distorção nessa classe de ativos. Alinhado a isso, se você comparasse com as LTN casadas, para o mesmo vencimento, que a gente, enfim, você compra uma LTN e compra um DI fazendo um hedge, você tem uma LFT sintética, vamos dizer assim, você pós-fixa a sua LTN. E essas LTNs, elas estavam sendo negociadas também próximo do 0,30%, para o mesmo vencimento de uma mesma duration. Então, por exemplo, a LTN julho de 2024, ela estava sendo negociada a mais 30 basis points. Então, a gente falou, vamos encurtar a nossa carteira, vamos preservar o capital, porque a gente acha que essas LFTs mais longas estão erradas, comparadas tanto a LTN quanto a outras LFTs mais longas. Isso, desde janeiro, a gente acompanhava. Foi o que, enfim, o cenário se concretizou, a LFT 2025, em maio, ela chegou a ser negociada acima desse 0,30%, no Selic mais 0,30%. Então, a gente estava super curto na carteira de LFT do reserva técnica nessa primeira parte do semestre, e quando ela passou desse 0,30%, pelo mesmo motivo, a gente optou por alongar a carteira para essa LFT 2025, porque ela já estava sendo negociada acima dessa LTN casada, com um prêmio em relação à duration de 2022 muito maior do que era antes e um prêmio em relação a 2027 muito menor. Acabou que o 15 bases que eu comentei naquelas últimas durations passou para a diferença do curto para a LFT longa e a gente alongou a nossa carteira de LFT. Hoje, essa LFT 2026 ela já negocia a 0,26 bases, então ela já está fechando, convergindo com a LTN casada que eu comentei. Então, a gestão ativa do fundo é isso, é ficar capturando essas arbitragens nas curvas de juros de títulos pós-fixados. A gente preserva o capital quando a gente acha que vão abrir as LFTs ou qualquer outros títulos, e quando tem uma oportunidade que abriu demais esses títulos, a gente vai e alonga um pedaço da carteira para capturar esse alvo. É justamente isso que diferencia a gestão ativa, a sua gestão ativa, de uma seguradora que compra uma LFT e carrega na carteira, né? Então, perfeito. Acho que, se eu não me engano, foi março ou fevereiro, você teve LFT que rodou a 10% do CDI no acumulado do mês. Então, não existe mais o comprar LFT e ficar esperando, porque a LFT está volátil, não é mais a LFT de antigamente. Perfeito. O Max, voltando para crédito, como que você decidiu colocar crédito? Você, eu digo Liberty, né? Decidiu colocar crédito privado na carteira e como que você precisou aprovar essa classe de ativo? Passou por comitê? Você tem esse limite estabelecido na sua política de investimento? Explica um pouco do seu passo a passo aí para quem quer começar a diversificar a alocação da renda fixa, que hoje está concentrada exclusivamente em título público, né? Não é o caso de nem seu nem do Caio, mas é o caso de muitas seguradoras. Perfeito. Excelente pergunta. Minha resposta vai deixar o Fausto um pouco mais feliz e espero que ele me ajude nesse processo, né? Então, basicamente, esse ano a Liberty começou
um processo bem paulatino, né, de diversificação em crédito privado. E a gente estava buscando, Fausto, exatamente sair um pouco dessa exposição que a gente tem em títulos pré-fixados para uma classe de ativos mais vinculadas ao CDI, né? Seja percentual do CDI mais um CDI mais. Mas a gente estava buscando, Fausto, basicamente ativos de grandes empresas brasileiras focadas nos princípios de sustentabilidade ESG, Environmental, Social and Governance, que em português é o ambiental, social e de governança. Então, além de olhar um pouco o rendimento, o Grupo Liberty começou a olhar a responsabilidade social das empresas, né? Que não só o rendimento, vamos dizer assim. Então, respondendo a sua pergunta, Rafa, basicamente, como essa classe de ativos já está pré-aprovada na Circular 444, eu não tive que aprovar essa inclusão dentro da nossa política, porque ela já estava, mas sim, eu tive que aprovar a inclusão das empresas e os segmentos que faríamos os investimentos, tá? Então, para o Grupo Liberty, mais importante que o rendimento, é um pouco contrária à filosofia, vamos dizer assim, mas para a gente, quando a gente olha em crédito, risco de crédito, mais importante que o rendimento do título é o mercado de atuação da empresa, o mercado de atuação da empresa a ser investida, e também a própria empresa. Então, a gente não atua em todos os segmentos do mercado, nem em todos os setores da economia. Então, isso corrobora muito com o que o Fausto trouxe, que a gente tem que analisar muito bem os segmentos, as empresas, para não sofrer o que as empresas sofreram no passado, mas a gente tem um fatorzinho a mais, a gente já começou a falar de sustentabilidade nas escolhas dos investimentos, tá? Então, onde eu não tenho certeza que a XP consegue me ajudar. Então, a gente teve muita dificuldade, Fausto, em conseguir colocar esses 5% da nossa carteira. A gente levou quase 2 meses para compor 100 milhões de crédito e a gente teve a ajuda de 3, 4 casas, falando com vários bancos, várias assets, várias corretoras. Foi muito difícil compor essa carteira, né? Então, é nesse ponto que eu acho que a XP consegue nos ajudar e ajudar os players do mercado segurador, dando essa solução, intermediando as operações e ajudando as empresas na composição desse risco, né? Então, perfeito, Max. Desculpa te interromper, mas se você me permite, cara, é bom ouvir isso, porque, inegavelmente, né, quando a gente olha esse espectro de emissores e olha, né, para alguns setores que primordialmente carregam, né, uma característica ESG muito forte, a gente se perguntava no passado por que determinados atores, players de mercado, como seguradoras não alocavam, né? Então, a gente olha, por exemplo, uma empresa... Eu acho que os critérios ESG, cara, são engraçados, né? Porque a gente ainda vai falar um pouquinho disso aqui no nosso bate-papo, sobre processo de análise política. A governança, ele é intrínseco a qualquer análise, né, cara? Você tem que entender a governança da empresa para, obviamente, olhar se faz sentido investir nela ou não. Questões de sustentabilidade, naturalmente, também são levadas em consideração, porque, no final das contas, né, a gente quer deixar o mundo melhor, né, depois da nossa passagem. Então, inegavelmente, esse negócio também é um pouco intrínseco. Então, quando a gente olhava, né, para setores de transmissão de energia, por exemplo, né, e no que tange a implementação ali de uma linha de transmissão, se efetivamente a empresa estava, né, ali usando os princípios de sustentabilidade e tudo mais, e naturalmente olhava a característica desse crédito, né, uma geração recorrente de caixa, né, uma geração resiliente, né, numa transmissão de energia você não tem uma volatilidade de receita e tudo mais. Em determinados momentos, como você bem comentou no início, né, o cara que tem atenção à gestão ativa, que está ali olhando momentos de fraqueza dos mercados, né, e consegue identificar bons pontos de entrada, inegavelmente, né, essa classe, esse setor, é muito aderente às seguradoras. Então, eu não tenho a menor dúvida que esse passo que a Liberty deu, né, por mais que tenha demorado 2 meses, eu acho que é um grande passo. E, como eu falei, né, eu acho que o cenário ele é muito bom. Então, é bom ouvir isso, cara, e poder, né, naturalmente, ser parceiro, né, do setor e de vocês para ajudar nessa melhor alocação de capital. Perfeito, Fausto. Não vale aqui dizer os exemplos do passado, mas a gente sofreu muito com algumas empresas e alguns setores de
chegar no dia do pagamento dessa dívida, basicamente eles não pagarem, rolarem essa dívida por mais 2, 3 anos. Então, gato escaldado tem medo de água fria, então a gente deu uma parada, né? Estamos voltando aos poucos. A nossa intenção é chegar em 10% da nossa carteira em crédito privado. Mas uma fala importante aqui, Fausto, também, e vale a pena ressaltar, é que a circular 4444, ou seja, o Banco Central e a SUSEP, indiretamente, não estimulam as seguradoras a investir no crédito, né? Então, quando a gente olha em títulos públicos, quando a gente vai olhar na utilização para a reserva técnica, o título público você consegue utilizar 100% da emissão e 100% do emissor para cobertura de reserva técnica, mas quando você olha um título privado, não banco, indiretamente, né, através da circular, a SUSEP ela restringe, ela fala, olha, por emissão você não pode usar mais do que 15% da sua cobertura de reserva, e daquele emissor você não pode usar mais do que 75%, emissores não bancos, vamos dizer assim. Então, eu acho que é um contraponto. Eu acho que o mercado está, sim, crescendo, buscando esse crédito, a gente focado em critérios de sustentabilidade, mas tem também a parte daquela seguradora que não tem um excedente grande de capital, ela nunca vai poder colocar quase todos os seus investimentos em crédito. Então, ela tem que administrar essas alocações, título público e título privado. Tá? Então, Perfeito. concluindo a minha fala, basicamente a nossa estratégia é atingir 10% do nosso portfólio em créditos privados, de grandes empresas brasileiras, que estão focadas em princípios ESG, sempre respeitando os limites de alocação por emissor, por emissão, definidos na circular Bacen 4444. Legal. Mudar um pouco o tema, depois a gente volta para crédito de novo. Eu queria fazer uma pergunta interessante aqui para o Caio. Caio, uma decisão importante para quem está à frente da tomada de decisão de investimentos nas seguradoras, né? É realizar ou não realizar os prêmios, os ganhos embutidos nos papéis que foram comprados a uma taxa mais favorável no passado, né? O Max falou bem isso porque ele monitora sempre esses momentos de estresse no mercado para poder realizar novas compras. Como que você enxerga essa dinâmica na gestão da carteira da Allianz? Você realiza ganhos ou vocês costumam carregar os seus papéis até o vencimento? Acho que eu já vi das duas formas nas seguradoras, tá? Então, como é que você faz hoje? Legal. Bom, aqui, normalmente, Rafael, a gente não tem o costume de realizar ganhos nem perdas nos papéis que a gente tem essa característica aí de ter comprado no passado e ele vem apresentando o ganho ou perda. A gente não tem o costume de realizar esses ganhos ou perdas por uma política interna do grupo. A gente não procura evitar sempre que possível esse tipo de volatilidade, porque, claro, quando você realiza um papel, ele vai essa realização vai direto para o seu resultado, então a gente procura evitar o máximo possível esse tipo de volatilidade, mas quando a gente identifica que pode ter uma oportunidade boa, a gente pode propor essa venda antecipada aí, mas normalmente a gente a gente espera o vencimento para fazer aí o reinvestimento. Claro, também a gente tem não precisamos fazer tudo exatamente no mesmo dia, a gente tem uma margem para fazer esse reinvestimento, observando também o mercado, as condições de mercado, mas normalmente a gente prefere que o título vença para evitar a volatilidade no resultado da companhia. Legal, bom saber como vocês fazem. Já vi das duas formas. Voltando para processo, eu vou fazer uma para o Fausto sobre processo de investimento em crédito e depois, ainda no processo de investimento, um pouco de curva de juros, gestão na curva de juros para o John. Então, Fausto, a gente explorou já um pouco do processo de investimento, mas se você puder dar mais ênfase, como que você faz as análises, se o time estuda toda a estrutura societária das companhias, na seleção dos melhores emissores, como é que é feito
o passo a passo do processo. Legal, Rafa. Ótima pergunta. E quando a gente fala de processo de investimento, às vezes é uma coisa meio morosa, é chata, e eu vou tentar sintetizar. Naturalmente, a nossa filosofia de gestão ela é fundamentalista. E por mais que na renda fixa, como eu comentei, né, você tenha que olhar o cenário macro, né, você tem que usar, né, a análise que é, enfim, todo mundo fala que é top-down, a gente parte de um cenário macro. Obviamente, quando eu vou analisar o emissor, e o Max comentou, né, para evitar problemas futuros, né, de não pagamento dessa dívida, a gente precisa fazer uma análise fundamentalista, que é conhecida como bottom-up. De toda forma, essa filosofia é uma filosofia que aqui na XP Asset ela é bem disseminada. A gente tem um time de renda variável, que também é bem fundamentalista, e naturalmente os times de crédito fazem o mesmo. As análises são bem similares, né? Quando você vai analisar uma empresa, né, você tem que ter atenção a determinados pontos. E, naturalmente, se eu vou analisar uma empresa para comprar o equity, para comprar a ação daquela empresa, estou preocupado com a geração de lucro, né, dessa empresa. E se eu vou analisar uma empresa para dar uma dívida, para comprar uma dívida emitida, uma debênture emitida por ela, eu quero entender como é que ela gera o caixa para me pagar essa dívida em determinados cenários. Por isso que a gente usa o cenário macro, naturalmente essa análise micro. Aprofundando já para essa análise fundamentalista, ou bottom-up, né, que vocês devem ouvir bastante, a gente aqui na XP Asset se apega a alguns pontos do fundamento da companhia. Você comentou aqui de management e tudo mais. Inegavelmente, isso é um ponto muito importante. Então, uma vez que a gente define, né, os setores que a gente quer atuar, obviamente, a gente parte para uma originação. Então, a originação nesse mundo high grade, né, que é o mundo que as seguradoras investem, as empresas de primeira linha, as grandes empresas do Brasil, naturalmente, a gente está em contato, né, com bancos, com corretoras, com as próprias empresas, né? A gente é muito conectado com o management das empresas, então os CEOs, CFOs falam conosco recorrentemente e, naturalmente, a gente entende a demanda específica daquela companhia, né? Pelo qual o tamanho da dívida que eles precisam, por qual prazo e tudo mais. Mas, obviamente, quando eu paro para destrinchar a empresa, né, fazer essa análise fundamentalista, basicamente a gente se apega a 4 pontos. E um deles, o primeiro deles, talvez, é a estrutura societária e o management da companhia. A gente quer entender quem são as pessoas que tocam, né, como é que elas estão relacionadas, né, como é que é a remuneração dessa turma, né, se tem alinhamentos de longo prazo com a companhia, se tem stock option, né, se a empresa for bem, os caras, né, vão ganhar dinheiro, como é que é um alinhamento do management e dos demais sócios com a companhia. É engraçado porque tem algumas companhias grandes listadas, mas que são corporations, né, onde a maior parte do capital é pulverizado em bolsa. E aí, quando você precisa, de certa forma, lidar com o principal acionista, com o management, é difícil, né, porque é uma empresa do mercado, então a gente leva muito em consideração, né, o management, a pulverização, o mercado, o free float da companhia. Se é capital fechado, não, mas de toda forma as companhias abertas dessa forma. Olhando mais especificamente para a companhia, a gente tem que olhar na situação do balanço, né, do resultado da companhia, e a gente precisa entender a situação atual da liquidez e da alavancagem. Qual é o caixa da companhia e qual é a alavancagem financeira, né? Como é que ela está, qual é o tamanho da dívida frente ao EBITDA, frente ao caixa que ela gera. Então, isso é importante para a gente no momento que a gente começa a olhar e até para fazer as nossas projeções futuras. Naturalmente, projeções futuras. Como é que a companhia gera a receita e como é que ela lida com os custos. Naturalmente, né? O Guilherme Benchimol, nosso ex-CEO, agora presidente do conselho, ele fala que ele é um empresário raiz, mas a gente gosta de saber como é que o management toca. A grande verdade é que a receita menos despesa é igual a lucro, é igual a caixa, então a gente precisa efetivamente entender como é que receita, como é a companhia, né? Como é que ela gera essa receita e como é que ela lida com os custos. Legal. Uma vez definido isso e feitas as projeções, utilizando as métricas, né, que a gente tem, inflação futura, crescimento e tudo mais, a gente começa a olhar as cláusulas contratuais daquela emissão especial. Então, mais uma vez, voltando para o que o Max falou, poxa, tem determinados ciclos econômicos que as empresas são abatidas e que efetivamente são pegas de surpresa, né? Então, se porventura, num ciclo econômico ruim, como agora, o da pandemia, uma coisa totalmente inesperada, que pegou todos os setores, né, ao mesmo tempo, e a companhia teve ali uma frustração na sua receita, mas o management toca a companhia bem,
a companhia é bem posicionada no seu setor, a companhia realmente tem uma boa governança e, por conta de uma pandemia inesperada, ela teve uma geração de caixa menor e que na cláusula contratual ensejaria um vencimento antecipado, naturalmente a gente vai conversar com a companhia, vai entender a demanda. Então, naturalmente, é bom entender o que causaria alguma mudança naquela dívida em especial. E, mais uma vez, voltando para o início, as nossas projeções são de suma importância. Porque se a companhia quer fazer uma emissão para 5 anos de R$500 milhões por hipótese e pagar 1% acima do referencial, acima do CDI, a gente precisa entender se essa geração de caixa, essa projeção de fluxo de caixa dela faz sentido. Se o cara gera muito caixa e vai me pagar muito fácil, ou se ele precisa, enfim, de atuar de certa forma, ganhar mercado, investir muito, se o cara tem um ciclo de investimento grande para ganhar mercado, crescer a receita, aí a gente entende que esse negócio é mais frágil, naturalmente a gente pune e, obviamente, a consequência é pedir mais prêmio para esse emissor. Então, em linhas gerais, para não tomar muito tempo aqui de ser um negócio moroso, é uma análise super fundamentalista e, obviamente, sendo revista a cada trimestre. Não adianta você fazer uma análise, fazer uma projeção de fluxo, acompanhar, olhar para aquela foto, tentar olhar para o filme e à frente não acompanhar mais. Então, a gente tem que estar muito atento ao que acontece com a companhia, com os setores. Trimestralmente, grande parte das companhias reporta os seus resultados e aí é o momento que os analistas batem com as suas projeções para realmente ratificar se aquilo que ele projetou está correto e se, enseja alguma mudança no prêmio e, obviamente, no preço do ativo que você está carregando. Então, em linhas gerais, Rafa, esse é o nosso processo de análise aqui dos emissores de crédito. Excelente. E aí, queria pegar um pouco do view do John para a gestão de juros, né, na curva de juros, e projetando aqui a política monetária à frente, John, como é que eu sei que você não utiliza essa classe de pré-fixado em IPCA na gestão do reserva técnica, mas utiliza na gestão de outros fundos. Como é que você vê o prêmio nas curvas de juros no Brasil, dado o atual cenário? Né? Perfeito, Rafael. No próprio reserva técnica, a gente pode usar, tá? A gente só não usou usar, porque né? o cenário que a gente tinha na cabeça não condizia em... a gente não quis fazer, basicamente. A gente tem na cabeça que vai fazer quando a gente achar que estiver premiado o suficiente, tiver alguma oportunidade, ou em B, ou numa LTN curta, ou numa LTN mais longa. A gente tem isso liberado no regulamento, a gente tem mandato para fazer isso, a gente vai fazer isso, obviamente, uma posição pequena do fundo, imagino, acho que no máximo 10% da carteira, de repente 5% em B, 5% em LTN. A gente tem mandato para isso, a gente está monitorando cada vez mais de perto, a gente tem as nossas reuniões, a gente está sempre monitorando essas LTNs mais curtas e a gente está achando que agora a gente está olhando com mais carinho, vamos dizer assim, para um janeiro de 2023. O Max comentou no começo do fórum da janeiro de 2024. A gente acha que agora começou a entrar bastante prêmio na curva. Quando começou o ciclo de alta de juros, o mercado, antes do primeiro Copom que entregou uma alta, que o mercado convergiu, vai começar o ciclo agora, a gente debateu e resolveu diminuir ou nos fundos que podiam zerar esse risco da parte curta que a gente tinha. A gente zerou tudo porque a gente não queria ficar na frente do ciclo de alta de juros. A gente não queria estar comprado em títulos no ciclo de alta. A gente debateu, o Fausto pode até complementar se quiser. A maioria dos fundos hoje, maioria dos fundos não, mas grande parte dos fundos que estão abertos hoje, eles não passaram por um ciclo de alta de juros ainda. Então, o mercado vem acostumado a aplicar os juros nos últimos 4, 5 anos, pelo menos. Então, e sempre vem entregando resultado. Quando o juros estava mega baixo do jeito que estava e iniciou o ciclo de alta, que a gente não sabia até onde ia e vem surpreendendo para cima, tanto pela inflação que vem surpreendendo para cima e o Banco Central vem entregando de 75 em 75 basis points as altas de juros, a gente optou por sair da frente logo antes da primeira reunião. Então, não vamos ficar aplicados nessa parte curta. Deixa eu complementar aqui, John, perfeito. E é um pouco do... E aqui sem nenhum tipo de egocentrismo, mas é um pouco realmente de experiência, né? A gente sabe, e eu já operei outros ciclos de juros de alto e de baixo na minha carreira,
quando começa o ciclo de alta de juros, é sempre tortuoso para nós investidores, né? É sempre difícil, porque, como o John comentou, né, o juro caindo, né, é mais fácil, né, você gerar resultado, porque basta você aplicar, comprar os papéis pré-fixados com alguma exposição pré. Você pode ter algum tipo de vol ali, mas naturalmente, no final das contas, você vai ganhar dinheiro. Você tem um carrego positivo, enfim, é interessante. Um ciclo de alta de juros é mais difícil, né? E sobretudo nesse cenário que se desenhou pós-pandemia, né, de uma inflação, né? A grande verdade é que a gente não entende, a inflação, tirando o Brasil, falando de uma forma mais ampla, né, a dificuldade do mundo é entender o aspecto inflacionário. O Brasil aqui é um pouco diferente, né, porque a gente sabe que o mundo emergente, de uma forma geral, tem uma inércia inflacionária maior. Então, aqui é um pouco mais, digamos, está sendo mais fácil operar. Mas, de toda forma, quando a gente começou a identificar que o Banco Central ia começar a normalizar os juros, ia começar a subir, a gente vinha, né, operando bem esse mercado, a gente falou, poxa, vamos sair da frente desse negócio, né, vamos deixar estabilizar, vamos entender efetivamente como é que o Banco Central vai se comportar, o que a gente entende de taxa Selic terminal, e saímos da frente, né? E foi muito bom para os nossos mandatos. O John comentou do nosso fundo de previdência. A gente tem um fundo aqui a família, chamado Horizonte, que perfaz hoje quase 4 bilhões e 200 milhões de reais. Metade disso é NTNB, né? São mais de 2 bilhões e meio, somando o fundo de inflação, são mais de 3 bilhões de reais de NTNB. Efetivamente, a gente saiu da frente dessa parte curta, né? Conseguimos preservar muito o capital dos nossos investidores e estamos tentando entender o momento de voltar, né? Como o Max comentou, tem que estar atento, né? Tem que estar procurando, tem que estar analisando, tem que estar muito ligado, fazendo conta. E eu acho que é diferente de fazer um experimento, né? A gente não está fazendo um experimento aqui, a gente está entendendo, usando a nossa experiência, usando os indicadores, usando o nosso time macro, usando a nossa análise, usando todos os nossos prestadores de serviço, qual é o melhor momento. A gente entende que está chegando perto dele, né? Então, reserva técnica, até porque a gente não podia errar, né, John? Reserva técnica, estava no começo do fundo, a gente começando no fundo, fazer uma alocação que pudesse trazer algum tipo de volatilidade, então a gente foi bem parcimonioso. A gente está muito atento para tentar capturar para os nossos investidores essas assimetrias que o John veio comentando. Enfim, o mercado parece estar ficando premiado, a gente não vai fazer nada antes do Copom. Enfim, o juro janeiro 23 esse ano já subiu 270 bases, acho. Tem que ver como é que está operando hoje, que está mais para cima ainda. A gente não tem problema em perder, se ele fechar 20 bases até o Copom, a gente prefere ter uma certeza, uma clareza maior do que vem nesse comunicado, se ele vai entregar mais uma alta de 75, já indicando 75 bases na próxima reunião também, como ele vem fazendo. Mas, de qualquer forma, se ele entregar mais 2 altas de 75 basis points e mais 3 altas de 50 basis points, acabando esse ano ainda em 6,50, a cor já está premiada acima disso. Então, parece estar ficando premiado além do que a gente acha. Mas, de novo, ainda não fizemos nada, estamos monitorando cada vez mais de perto, mas parece que já tem algum prêmio, sim. Obrigado, John. Obrigado, Fausto. Uma para o Caio aqui. Caio, na sua gestão de renda fixa, a gente sabe que a Allianz faz o devido casamento dos ativos com o passivo, né? O nosso chamado ALM. Como que para vocês funciona essa dinâmica? Vocês revisitam fluxos atuariais com qual frequência? Constantemente refeito o seu ALM? Sim, Rafael, a gente aqui na Allianz a gente revê esse fluxo anualmente, né? Então já é uma coisa que está no automático para a gente, todo ano a gente revisita essas análises, ou quando a gente tem, por exemplo, como a gente teve no ano passado, um estresse muito grande no mercado, né? Então a gente precisava ver se as nossas premissas estavam certas, como é que estava a nossa carteira posicionada versus o nosso passivo. Então a gente faz essa análise anual e assim, para quem não sabe muito bem como é feito isso, eu vou só explicar um pouquinho do processo, como que a gente analisa essa parte do passivo, né? Então a gente busca olhar qual que é o tipo de passivo que a gente está olhando, ou seja, se ele é um passivo com uma característica, se ele é indexado a algum indexador da economia, como inflação, dólar. E a gente olha também muito para o fluxo
e para a duração desse passivo, ou seja, como que ele vai se comportar, se ele vai ter um fluxo mais, valor mais de curto prazo ou mais de longo prazo. E aí, com base nesse fluxo, a gente conversa com diversas áreas aqui dentro da companhia para entender como que é esse passivo. E uma vez que a gente tem esse passivo bem definido, a gente vai para o mercado e busca fazer o melhor casamento possível aí dentro, olhando as curvas de juros e vendo as oportunidades que a gente tem de mercado e também define como que a gente quer estar posicionado em relação a esse passivo, né? Se tem espaço para a gente correr um pouco mais de risco ou não. Então, é basicamente isso que a gente faz aqui. E a gente segrega, claro, se a gente tem um passivo, uma carteira, uma subcarteira que é focada para um passivo indexado à inflação, a gente sempre procura separar para não misturar as coisas aqui e ter tudo casadinho, bonitinho. No final, claro, tudo faz parte da mesma carteira, mas a gente procura segregar por tipo de passivo, pelas características de cada um dos passivos. Eu já sentei na sua cadeira, parece trivial, mas não é nada fácil, né? Envolve várias áreas da companhia. Sim, sim. O Max assim, deve ter esse... pode falar. E nesses momentos, eu acho que é um trabalho, assim, para a seguradora extremamente importante, é o nosso dia a dia, mas eu acho que nunca é legal passar por um momento de estresse, mas eu acho que é nessas horas que a gente vê o nosso trabalho ali, ou se a gente fez um bom trabalho ou não, né, para saber se tá tudo bem casadinho ou não. E felizmente a gente não teve nenhum problema com nenhum problema muito grave, né? Claro que a gente foi impactado, mas não gerou nenhum problema grave para nós nesses estresse da pandemia. Legal, Estou complementando, Rafa, uma fala aí do Caio. Eu não tenho... A Liberty é um pouco mais tranquilo nesse casamento dos ativos e passivos, porque nós saímos dos grandes riscos, né? Nós não operamos com previdência, capitalização, saúde. Então, nosso liability, nosso passivo, ele é muito curto. Basicamente, automóvel, frota. Então, o nosso casamento, a gente não tem como fazer. Como nossa curva de liability é curta, eu não tenho títulos que eu consigo comprar para vencer de mês em mês. Então, basicamente, a gente usa os títulos públicos, considerando que são líquidos e que eu consigo vender a qualquer momento, né? Eu sei que o Caio sofre muito mais do que eu nesse ponto, mas a gente tem essa tensão também, mas eu não consigo casar porque minha curva é muito curta, minha dívida é muito curta. E aí, já emendando, Max, para você falar um pouquinho, como é que você faz o seu monitoramento, tanto do risco de crédito quanto do risco de mercado da carteira? Porque acho que isso, todo responsável pela gestão dos investimentos em seguradora precisa se atentar, porque existe uma questão de consumo de capital na seguradora, você deve se atentar também que seus ativos garantam e sejam suficientes para a cobertura das provisões técnicas. Você faz isso sozinho? Conta com monitoramento de algum terceiro? Como é que é isso? Deixa eu tirar do mudo. Não, perfeito. Rafa, essa pergunta, cara, é muito ampla e envolve muita gente dentro das seguradoras, né? Não Basicamente. precisa ser tão detalhado, até porque a gente está Então, aí já na reta final. Já. não, perfeito. Basicamente, eu vou falar da parte de risco de mercado, crédito, liquidez, tá? Focado. Então, como é que a gente faz aqui? A gente faz 2 vezes por ano o que a gente chama de worst case cenário. Então, é o pior cenário possível. Então, a gente coloca ao mesmo tempo e simula ao mesmo tempo como se os 3 riscos ocorressem ao mesmo tempo. Risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. Então, como é que a gente faz isso, tá? Basicamente, para risco de crédito, a gente usa a tabela de default, né, que é a tabela de perda da S&P e da Moody's, da Standard & Poor's e da Moody's. Para quem não conhece, ela é uma matriz que relaciona vencimento do título e o rating do título. Então, quanto maior o vencimento, menor o rating, maior a possibilidade de perda. E nós fazemos uma média da possibilidade de perda dessas duas casas. E para o risco de mercado e risco de liquidez, a gente usa um conceito de VAR, que é o Value at Risk. Isso não é calculado dentro da Liberty, a gente paga para o nosso custodiante fazer essa análise da nossa carteira, é um serviço
adicional que o Banco Itaú faz para a gente. E, basicamente, o que é esse VaR, né? Basicamente, é uma medida de quanto o nosso ativo pode depreciar durante um certo horizonte de tempo, com uma certa probabilidade e uma certa certeza, tá? O que a gente faz, basicamente, nós pegamos os ativos vinculados para a reserva técnica, excluímos desse montante o pior cenário possível, conjugando os 3 riscos, e essa diferença tem que ser suficiente para cobrir as nossas reservas técnicas, que é o quadro 16 do formulário de informações periódicas da SUSEP. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, sim, nós temos diversos controles, mas focado nisso é como a gente acompanha os 3 riscos juntos e se a gente tem excedente de recurso para cobrir as nossas reservas técnicas. Muito bom. Eu tenho inúmeras perguntas para serem feitas, porque o papo está muito bom, mas eu vou dar uma encurtada aqui, Fausto, e eu quero te fazer uma pergunta sobre os fundos, né, que vocês fazem em gestão. E, primeiro, acho que os fundos de crédito da XP Asset estão apresentando uma excelente performance recente, né? Queria saber se tem oportunidade no mercado de crédito, olhando para frente, se os spreads continuam num bom patamar, e falar um pouquinho, se você puder emendar, aquela questão que a gente comentou no começo, sobre essa correlação, entre expectativa de retorno acima do CDI, que um investidor precisa, vis-à-vis o prazo de resgate que a Asset coloca em cada produto, né? Acho que tem para todo o risco, né? Perfeito, Rafa, legal. Bom, então, respondendo a primeira, sem dúvida, a gente acha que tem oportunidade, a gente já começa a perceber alguns excessos, tá? Em alguns emissores e alguns setores, né? Naturalmente, a gente percebe que tem um fluxo, tem uma demanda advinda, né, de basicamente 2 fatores, né? Um, naturalmente, é a alta da taxa de juros, da taxa Selic. Então, o CDI voltando, né, a gente olha a precificação da curva, o John comentou, a gente olha uma Selic terminal já acima de 6,5 na curva. O nosso call aqui, até o nosso call aqui vem mudando, como eu comentei também, a gente tinha uma expectativa, eu tinha uma expectativa de 5,5 esse ano e 6,5 no ano que vem, estamos revendo esse negócio, vamos esperar o cupom, enfim, pressões inflacionárias, crescimento maior e tudo mais. De toda forma, olhando aí para 6,5, de Selic terminal, né, mais um spread de crédito, né, de 200 pontos base, numa média, estamos falando de um retorno de 8,5%, 9% ao ano, né, com baixo risco. A gente acha muito bom. De toda forma, percebemos alguns excessos e aí, como eu comentei também, basta ficar fora desses excessos. Né? Basta você não comprar essas emissões e ter atenção, né, nos teus ativos. Então, sim, temos oportunidades. As carteiras, já afunilando para os fundos, as carteiras dos fundos da XP Asset têm um spread de crédito, estão apresentando, né, um carrego. Né? O que é isso? Uma taxa de carregamento, que é basicamente, né, o que você vai ganhar ao carregar esse ativo até o vencimento. Muito boa. Então, as taxas de carregamento das carteiras de crédito dos fundos da XP Asset estão todas acima de 200 pontos base. E o mais interessante é que, como a nossa grade ela é uma grade já antiga e que, naturalmente, a gente vem tentando sofisticá-la a cada momento, a gente percebeu que essa correlação entre prazo de resgate e retorno, né, ela ficou muito evidente, né, ali no início da pandemia no ano passado. Então, para ilustrar, Rafa, a gente fez algumas mudanças nos nossos portfólios. A gente tem um portfólio muito conciso, então a gente tem lá um fundo caixa, um fundo referenciado, que carrega ativos de crédito, né? A gente limita, né, até 50%, mas poderia ser 100%, mas naturalmente, dentro da nossa experiência aqui de gestão, esse é um fundo que existe, se não me engano, desde 2011. É um fundo para entregar aproximadamente 100%, 101% do CDI, 102%. Naturalmente, comparando ali um CDB de liquidez diária. Né? Então, é isso. Então, esse fundo, enfim, segue ali a tua característica de ser um D0, D0, o cara entra e sai no mesmo dia. E a nossa grade de crédito propriamente dita, né? Hoje possui um fundo D15, um fundo D30 e um fundo D45. A gente não acredita, né, em retornos de crédito consistente em fundos com prazo de resgate curto, né? Porque, efetivamente, o investidor pede o resgate e amanhã você tem que honrar esse resgate.
efetivamente você vai ter que fazer alguma venda forçada, né, de papéis da carteira. Mesmo que a liquidez tenha aumentado muito nos últimos 10 anos, como eu comentei aqui, obviamente, né, se os fundos tomam resgate ao mesmo tempo, a porta fica curta. Acontece isso em títulos públicos, né, então, naturalmente, no mercado de título privado, isso ocorre numa escala maior ainda. Então, de toda forma, a gente tem uma família de fundos super bem estabelecida. E aí, ilustrando, o cara que está entrando ali num fundo, né, com prazo de resgate em 15 dias, naturalmente, né, na nossa leitura aqui, ele vai levar para casa CDI mais um, né, no final das contas, ali descontando as taxas. O cara que pode ter 30 dias de prazo de resgate, ele vai levar para casa CDI mais 1,5. Né? Então, o cara está levando ali 50 bips a mais. E se o cara pode ter um D45, ele vai levar para casa CDI mais 2, CDI mais 2,5, né, de retorno. Então, acho que isso ilustra um pouquinho o que a gente tenta oferecer para os investidores, né? E a gente, no passado, já teve muito cuidado de fechar fundos para captação, né? A gente já fechou quase todos os fundos da nossa grade para captação, quando a gente entende que os spreads estão muito fechados. A gente não se furtará, né? Faremos isso se entendemos que o mercado está caminhando para níveis insustentáveis de retorno. E, naturalmente, sempre mostrando para o investidor risco-retorno. Eu acho que é isso. A gente gosta muito de mostrar taxa de carregamento. A gente não gosta que o investidor olhe para um retrovisor. Olhar retrovisor de fundo é entender se o time de gestão é o mesmo que está ali e se realmente passou bem por determinados ciclos econômicos. O cara tem que entender como é que vai se comportar à frente. E para ele entender isso, ele precisa olhar para a carteira do fundo e como é que o time de gestão atua. Então, a gente falou aqui, né, de como é que a gente está olhando a curva de juros, oportunidade no vértice 23, o Max comentou do 24, e no crédito a mesma coisa, a gente está olhando essa carteira, uma carteira que tem uma boa taxa de carregamento, e se porventura conseguirmos entregar um ganho de capital, acho que um pouco diferente aqui do que o Caio trouxe, né, numa gestão ativa de fundos, se a gente entender que tem um bom ganho de capital, a gente vai exercê-lo e botar esse lucro no bolso, distribuir para os nossos investidores, sem dúvida, se porventura consigamos ter ganhos de capital, vamos exercê-lo. Naturalmente, esse CDI mais 1,5, 2,5, como eu comentei, vai crescer, né, porque a gente está trazendo ganhos adicionais aqui à posição. Então, do meu lado é isso, Rafa. Poxa, queria ter mais tempo para fazer mais perguntas, mas a gente já se aproximou aqui do combinado. Eu gostaria, antes de passar a palavra para os agradecimentos finais, aí mencionar que agradecer todos os convidados que assistiram, mencionar também que os vídeos com as gravações dos painéis estão sendo disponibilizados no canal da distribuição institucional da XP no YouTube. Eu compartilhei o link aqui no chat. E, inclusive, o vídeo dos 2 primeiros painéis já estão lá disponíveis. E aí passar para agradecê-los, Max e Caio, primeiramente, por aceitarem o convite. Se vocês também quiserem falar as últimas palavras aí, Max e Caio. Não, só agradecer você pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que foi uma discussão bem interessante aí sobre o crédito. Obrigado, Fausto. Obrigado, John, por todos os comentários aí. Eu ainda acho que o mercado de crédito é bem promissor também, mas por uma questão de momentânea, a gente está procurando ficar fora desse mercado, mas estamos sempre de olho. Mas, enfim, obrigado pelo convite, pela participação de todos. Rafael, obrigado pelo convite. A Liberty Mutual nos Estados Unidos já é um grande parceiro da XP Nova York, então já estão fazendo muitas coisas por lá. Nosso contato se iniciou no último mês. Gostaria de agradecê-lo pelo convite, pelas soluções que você está nos trazendo. Eu acho que tem muitas oportunidades de negócio muitas sinergias entre as duas casas. Agradeço ao Fausto aí, o John também por dividirem esse momento comigo. E estou à disposição para os convidados que tiverem mais dúvidas, quiserem conhecer um pouco mais, quiserem me contatar pelas redes sociais. Tenho o LinkedIn, Facebook, estou à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que possam existir. Novamente, obrigado pelo convite. Legal. E Fausto e John, também obrigado
novamente aí pela parceria. Foi muito bom aí a explicação de vocês, tá? Bom, Rafa, legal deixar uma mensagem também aqui, agradecer mais uma vez a presença, poder estar próximo, né, das seguradoras. Esse debate é super importante, desmistificando algumas coisas, naturalmente ajudando, né? Eu acho que aqui não é um clichê do Grupo XP, né? Eu acho que realmente é ajudar o investidor, né, a realmente ter mais retorno, com menos risco, né? Mas de toda forma é ajudar o investidor, ajudar o mercado, ajudar o ecossistema, porque inegavelmente, dentro dessa confusão, né, o Brasil é uma confusão só, mas olhando especificamente para tudo que a gente discutiu aqui, a gente está vivendo, né, começou a viver a partir de 2016 e mesmo nesse ciclo de alta de juros, diferente de todos do passado, o final vai ser feliz. Então, inegavelmente, aqui é poder estar próximo, ajudando nesse debate e ajudando o investidor a investir melhor. Beleza, obrigado, Rafa, Caio, Max, Fausto. Acho que um overall de novo, a gestão ativa hoje, no cenário difícil que a gente está passando, difícil não, diferente do que a gente vinha passando nos últimos dias, nos últimos anos, eu acho que é preservar o capital no primeiro momento e buscar a oportunidade de alfa no segundo, que elas vão aparecer. Mas acho que a mensagem final aqui é que você precisa de uma gestão ativa até para preservar o capital. Não tem mais a moleza da LFT que existia antigamente. Tem mais almoço grátis. Não tem mais almoço grátis. E nem da NTNB a 6%, né? B55 a 6% era bom. Exatamente. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia, um ótimo final de semana e obrigado a todos que assistiram. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.